Oi, gente, eu sou a Júlia, eu sou coordenadora socioambiental da Virada. Estou aqui hoje com o Fernando Magalhães, um pesquisador, cientista, que vai contar para nós sobre soluções baseadas na natureza, uma coisa que a gente vem falando bastante aqui na Virada. Então, Fernando, quem é você? De onde é que você veio? O que você faz da vida? Tá, Júlia, obrigado pelo convite, primeiramente, né? Sucesso para vocês na virada aí. Já sou muito fã de vocês. Bom, eu sou engenheiro de formação, né? Bem carrancudo, bem clássico, assim. Qual engenheiro? Mas Engenheiro de quê? eu sou sanitarista, né? Bem na área de infra mesmo, assim, de saneamento, né? Obra de drenagem, de esgoto, de abastecimento de água. E no final da minha graduação, eu já comecei a flertar com o tema de SBN. Na época nem falava-se muito em SBN, mas a gente falava sobre infraestrutura verde, assim, né? A gente entendia que os conceitos clássicos de engenharia, eles falhavam, assim, eles colapsavam. Em muitas situações, a gente tinha que pensar em uma outra proposta. E aí a ideia era um pouco o que hoje a gente chama de SBN. Bom, aí fiz mestrado, doutorado na área e hoje estou muito feliz que eu estou na URGS, né, na Federal aqui do Rio Grande do Sul. Sou professor no Instituto de Pesquisas Hidráulicas e atuo na área de saneamento, né? É isso. Que legal. E, Fernando, vocês estão lançando um laboratório novo aí, né? Do IPH, da URGS. Que laboratório é esse? O que ele vai fazer da Isso. vida? Legal. O IPH, né, o nosso instituto dentro aí da URGS, a gente está como sede, tá? Há uma parceria entre 9 instituições, né, no Brasil, e a gente é sede desse projeto que envolve o MCTI, né, o governo federal, via CAP, CNPq, e a fundação aqui de apoio, né, à ciência, pesquisa e tecnologia do Estado aqui, que é a FAPERGS, né? Então, nessa interação, né, nesse apoio ao investimento, existe um programa que é a implementação de institutos nacionais de ciência e tecnologia. Né? Então, se escreve uma proposta, a nossa rede aqui há muitos anos já trabalha com esse tema, a gente escreveu uma proposta e a gente foi contemplado, né, com esse recurso, tá, para melhorar essa nossa interação, né? A gente ampliar isso a nível internacional. Nós temos várias relações pontuais de forma internacional, então fazer de uma maneira mais articulada e levar esse conhecimento para a sociedade, né? Tirar da academia aquilo que está ainda muito travado e fazer isso ir para o mercado, né? Isso ir para o cotidiano na vida das pessoas. Então, esse projeto, né? É o INCT-SBN, então Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Soluções Baseadas na Natureza. E esse é o nosso tema. SBN é um tema muito amplo e a gente foca muito na questão do saneamento ambiental e recursos hídricos de forma geral. Legal, então um laboratório internacional, no sentido de vocês têm muitas conexões nacionais, mas se interage com galera do mundo todo sobre esse tema. Sem dúvida, sem dúvida. Essa semana mesmo, um dos nossos colegas estava dando um curso no Chile com um colega da Dinamarca, né? Que todos fazem parte dessa rede, desse projeto. Que legal, é muito orgulho, né, ver a nossa universidade, enfim, super referência nesses lugares aí. Sem dúvida, Legal, sem então dúvida. vamos conversar sobre o que esse tema de estudo de vocês, né, esse tema Uhum. científico aí, chamado Soluções Baseadas na Natureza. O que é isso, Fernando? Que é isso, né? Tá, eu acho que primeiro eu vou falar um pouco mais do conceito, assim, meio travado, mas depois a gente vai pensando em exemplos, né? Então, assim, quando a gente fala em SBN, nós estamos falando assim de ações. Imaginem várias ações que a gente pode realizar, né? Para proteger, para conservar, para restaurar, né? Diferentes tipos de ecossistemas, né? Então, ecossistemas terrestres, pensar solo, né? Ecossistemas aquáticos, né? Marinhos, costeiros, enfim, tá? Então a gente imagina que o quê? Esses ambientes são assim suscetíveis à poluição, à degradação, né? Pelas próprias atividades antrópicas, né? Tudo é potencialmente poluidor, então a nossa missão sempre é tentar pensar como é que eu posso proteger, como é que eu posso conservar ou restaurar aquilo que já está num certo desequilíbrio ali, né? Então são ações, tá? O que faz ali a SBN, né? Ela é um contraponto à infraestrutura clássica cinza, aquela coisa de concreto, drenagem, canais, galerias, né? Você escoa a água, né? Ou para tratar esgoto você gasta muita energia, né? Enfim, esses processos convencionais a gente fala assim, opa, será que só existe isso, né? Então existem outras opções,
que são, né, como eu mencionei, a infraestrutura verde, né? Então são soluções que se baseiam, elas mimetizam o que acontece na natureza. A natureza tem uma capacidade incrível de ser resiliente, né? De se autodepurar, né? Se ela recebe um poluente, ela tenta ali tratar naturalmente. Então a gente usa esses processos que ocorrem naturalmente. A gente acha que a natureza ela é mais inteligente do que a gente, então por que não tentar imitá-la, né? É mais ou menos isso que a gente faz. Então, SBN é tecnologia, tá? Quando a gente pensa na SBN, não é, né, aquela ideia de abraçar a árvore, tá muito longe disso, pelo contrário, né? E, assim, há uma rede grande de profissionais, então é óbvio que o arquiteto, o urbanista, ele tem uma visão sobre a SBN, né? O engenheiro, você tem engenheiro na área de engenharia civil, tem engenheiro na área de saneamento, tem um engenheiro ambiental, que envolve questões de processo de licenciamento de uma atividade, avaliar questões ambientais. Então, cada um vai ter uma noção, um entendimento sobre a SBN, mas é muito importante essa interação, tá? E o nosso foco é sempre numa solução mais sustentável. Quando eu falo isso, é o seguinte: é aquela que vai proteger, vai restaurar, vai conservar o ambiente, mas ela tem um olhar socioeconômico, né? Então também não é só pegar lá essas soluções que já existem, a gente já tem coisas assim que já vem acontecendo há muitos anos, como por exemplo usar lagoas para fazer um tratamento, né? Ou infiltrar a água e etc. Isso não é uma coisa que é nova, né? O conceito de SBN é novo porque ele coloca tudo isso num guarda-chuva e tem esse olhar também social, econômico, de resiliência, né? Eu preciso ter uma infraestrutura mais resiliente. A gente viveu aí, né, no Rio Grande do Sul, esse impacto de um evento extremo e a gente vê como a gente não é resiliente. O impacto vem, a gente recebe ele e não está preparado, né, para rapidamente responder. Então a SBN é esse guarda-chuva com várias ações, tá? Nesse enfoque que eu disse, que serve para vários ecossistemas, e olha o aspecto social e econômico. Então, um pequeno exemplo assim, né? Quando tu trabalha com uma infracinza, tem uma drenagem, você tem lá um trabalho que é tirar os resíduos da boca de lobo, boca coletora, né? E etc. Se você troca por uma solução baseada na natureza, né? Aí tem nomenclaturas diferentes, tá? Tem wetlands construídos, jardins filtrantes. Eu não vou entrar no mérito da nomenclatura, mas quando tu troca para uma SBN, o trabalho já não vai ser mais cuidar de uma galeria, de um canal sujo. Vai ser talvez você cuidar de um jardim com plantas, porque você tem um aspecto visual, né, ornamental. Então, olha que legal isso no conceito, né, socioeconômico. É um trabalho mais digno, né? E isso vai reverberar na gente, no nosso dia a dia, ter uma paisagem mais agradável, né? Então, isso leva a uma questão também de saúde, né? Não só saúde ali de não ter um ambiente poluído ou contaminado, mas o aspecto visual, né? Tu poder passear na sua cidade e ver aquele córrego, né? Com vegetação, por exemplo, e não ser um canal fechado, né? Com odor, etc. Então, essa é a lógica. Eu tentei mencionar algumas palavrinhas, assim, que são importantes, né? Então, você está falando de serviços ecossistêmicos. Por exemplo, se eu vou para uma escala de bacia hidrográfica, né? Tu tem uma bacia onde lá tem um corpo hídrico que abastece a nossa cidade. Aquela bacia, será que eu posso produzir ali, ter indústria, né? E ter uma agricultura muito pujante? Talvez ali eu poderia proteger mais essa bacia, conservar essa bacia, né? Então ali cuidar da minha área de preservação permanente, né? Das minhas minas, minhas fontes de água que vão, né, ali alimentar aquele corpo hídrico que é o manancial. Nascentes, né? Uhum. Exatas, nascentes, né? E então pensar ali que aquela bacia eu preciso ter um olhar diferente. Óbvio que eu posso em outras bacias ter outro tipo de produção, ter indústria, porque isso gera renda, economia, etc. Mas esse olhar um pouco da SBN, ela vai começar a trabalhar em diferentes escalas também. Eu falei um pouco da drenagem, né? Eu falei um pouco aí da escala de bacia, como também a nossa edificação, né? Que legal eu poder pegar uma água de chuva, né? Uma água cinza, poder fazer um tratamento e produzir talvez algum tipo de alimento ali num pomar em casa. Então, tu começa a pensar na habitação, na infra, né? Na escala de bacia hidrográfica. Então, a gente vê que a SBN vai transitar em diferentes escalas. Isso também é importante, né? E eu acho que isso dá para dar uma noção, né? Um pouco de conceito, mas também um pouco de exemplo para a gente poder compreender, né, o que é SBN. Que legal. E tem algumas dessas aplicações que estão mais famosas, assim, tipo, que a galera tá falando mais, que tá aparecendo mais, que já estão sendo testadas, enfim, no Brasil ou no mundo, coisas que a gente já começa a ver na prática, assim, né, das cidades Sim, adotando, enfim. sim, sim. Eu acho assim, quando a gente pensa na drenagem, por exemplo,
Hoje, até Porto Alegre já tem isso, né? A gente pensar na nossa região aqui e outras cidades também no Brasil. A ideia, né, e a compreensão de que não dá para jogar toda a água pluvial num canal, porque ele vai, né, acumular muita água, vai verter, vai causar alagamentos, etc. De eu pensar em reter essa água, tá? De eu tentar infiltrar essa água ou deter ela por um tempo ali, né? Então, eu ter lagos ou ter ambientes tipo praças que eu posso jogar água desse evento por um tempo e depois eu volto a usar aquela praça, aquilo infiltra. Enfim, então, tem várias soluções já na área pluvial, assim, na área de drenagem, que a gente já vem implementando no Brasil. Como também a revitalização dos córregos, né? Então, entender que não dá para ficar sempre aquele canal ali, um monte de concreto, mas eu posso ter um pouco mais de vegetação, né? Pôr uns sistemas de plantas flutuantes. Eu posso e devo, né, conectar isso com a infraestrutura cinza tradicional. Às vezes você faz um mix de soluções, então faz alguma aeração junto com plantas e com vegetação, né? Mas, enfim, eu acho que os corredores ecológicos, né, conectar praças, esses ambientes, né, isso aí é uma coisa que a gente vê isso acontecendo em cases, né, em estudos assim de casos específicos e tal. O que a gente gostaria de ver era isso em escala, né? Isso sendo, na verdade, a primeira opção na tomada de decisão, e não mais uma como um exemplo que isso pode dar certo, né? Então, essa mudança de narrativa, né, de conceito, é a que a gente precisa avançar. Mas eu acho que em pluvial isso, tá? A gente tem alguns casos também já no Nordeste, por exemplo, Recife tem um caso bem legal. Então, assim, a gente percebe isso acontecendo, como eu disse, ao longo dos anos. A SBN é um guarda-chuva com soluções e ações que já existiam e a gente agora tenta conectar isso, né? Então, é sair de um projeto sozinho, independente, que foi pensado para um caso específico, e conectar isso num planejamento urbano como um todo, né? Então, essa que é a visão da SBN. E na área de esgotamento, a gente tem os wetlands construídos, né? Que é você, ao invés de ter lá uma caixa com aeradores, aquela coisa para tratar esgoto, na verdade você tem plantas e meio filtrante, né? E uma infiltração, enfim, que vai fazendo o tratamento, a depuração desses esgotos, né? A gente tem um projeto bem legal aqui na região metropolitana, em São Leopoldo, por exemplo, que tem um sistema desse, e a gente vê que quando o evento aconteceu, esse evento extremo inundou grande parte aqui da nossa região, essa foi a estação de tratamento que inundou e logo que a água desceu, ela já voltou a operar normalmente. Ela não teve um impacto enquanto as outras de infraestrutura cinza teve que ir atrás de bombas, aeradores, toda a parte eletromecânica, né, que fica danificada. Legal. Isso é resiliência, né? Então, assim, esses são Sim, alguns vai exemplos voltar bem de. rapidinho a funcionar, né? Porque né, ela tem essa capacidade de receber esse impacto e depois isso retornar, né, à condição normal, né? Muito legal. Te escutando dessa virada de chave, né, no sentido de pensamento, tem algum mito de SBN que é muito mito, assim, e que a gente pode derrubar aqui? Eu acho assim, não serve para tudo, né? Não serve para todo Sim, contexto. Isso eu acho que é um ponto importante, né? Como a gente trabalha com isso, a gente é fã da solução, a gente não quer que ela seja colocada numa condição onde ela não demonstre efetividade, né? Acho que isso serve para qualquer tecnologia, até quando tu trabalha com infra cinza, você colocar uma opção tecnológica numa condição que não é para ela não vai funcionar e o que vai ficar a imagem de que ela não funciona, né? claro. Então, a gente tem que acertar, né, a questão do contexto, do cenário que tu está aplicando qualquer solução. E a SBN passa por isso. Então, assim, até, né, a gente teve um evento extremo aqui, e aí começou a se falar em cidade esponja. Cidade esponja é uma nomenclatura da China que se utiliza, e aí tem uma série de SBNs que cabem nesse contexto. Poxa, acho que ninguém faz ideia da quantidade de água que veio. Então, não é uma cidade esponja que iria resolver ou atenuar assim drasticamente, né, significativamente esse evento que ocorreu. Mas também não é dizer que cidade esponja não funciona ou SBN não vai funcionar nunca. Não é isso, é pelo contrário. O evento extremo ele vem de forma como a gente diz, né, é extremo, ele acontece eventualmente. Mas ao longo do ano tem vários eventos que são rotineiros, que fazem parte do nosso dia a dia. E a gente tem que estar preparado para isso, né? Para essas situações de emergência, que elas acontecem com mais frequência. Então, nesse caso, ela vai funcionar. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, da discussão, né? Sobre mitos, assim. É,
E eu acho que um mito relevante, assim, é que é o seguinte, quando a gente pensa numa SBN, uma infra cinza, o que é o legal da SBN? Ela, consideravelmente, o custo operacional dela, assim, de forma geral, é muito mais em conta, é muito mais barato. Sério? Sem dúvida. Uau. O gargalo da SBN é que no custo de implantação, às vezes, ela pode ser mais cara, porque ela não é compacta, ela precisa de área, né? As soluções de infra cinza são mais compactas, assim, de forma geral, né? E mais, assim, imediatistas, elas funcionam ali para tu aplicar e dizer, fiz, né? Mas aí ninguém põe na conta a operação daquilo, A né? A manutenção, né? manutenção daquilo, né? Então Uhum. a gente sabe, tem discutido bastante isso aqui, principalmente no Rio Grande do Sul. E aí você fala, bom, mas o que eu vou colocar então? Eu vou colocar uma infraverde, uma SBN. Vamos lá. Ah, mas é muito mais caro, né? Mas aí como é que é a forma de convencimento do tomador de decisão? É ele entender que operacionalmente aquilo se paga muito mais rápido, né? Então o OPEX, lá, o custo operacional, é muito menor, né? De forma geral, assim, tá? É óbvio que a gente pode analisar cada Sim, situação. casos e casos, né? Tem Mas. casos e casos, claro. Hum. Mas isso é muito legal, né? Só que aí que as pessoas pensam, ah, não tem operação. Não, ninguém disse que não tem. Ela é menor, ela é reduzida, né? E eu acho que isso aí é Diferente, um imagino também, né? Enfim, não é manutenção de um diferente. motor, de um aerador, é manutenção de umas plantinhas, enfim, sei lá. Exato, exato. E o que é legal que você cria ali, eu acho isso, né? Novos empregos, novos negócios, né? Uhum. Toda uma cadeia nova vai começar a existir por trás daquilo. Eu acho isso muito bacana, porque isso ajuda a economia, né? Então você começa a ver esses impactos positivos aí. Muito legal. Acho que é isso, de mitos, assim, né? Talvez. Aí cada tecnologia vai ter as suas histórias, isso é legal também, né? Sim, Por sim, cada exemplo, solução tem a sua. assim, um pequeno exemplo, né? Quando tu usa a planta lá, aí às vezes em alguns casos as pessoas vai lá e troca a planta, né? Aí pode ser que aquela planta não vai ser adequada para aquele clima, né? Tirou uma planta, né, que se alguém viu uma SBN no Nordeste, por exemplo, ou no norte do país, aí quer usar aquela planta lá aqui, né? Aí, mas não cresceu, não funciona. Aí, tipo, esse é um problema. Aí o lance da SBN é muito legal, ela tem como base conceitual? É a adaptação. Tu tem que adaptar ela, né? Então também é assim, ela precisa de um pouco mais de, sabe aquela coisa, engenheiro, eu vou falar da gente, engenheiro, a gente quer sempre replicar, né? Faz um projeto, fala, Tudo deu certo, igual. tudo igual. Isso é um erro drástico, assim, para quem vai trabalhar com SBN. E aí eu acho que eu entendo que talvez isso seja uma limitação, sabe? Porque todo mundo quer fazer um projeto e começar a replicar, né? Pela praticidade, tempo e tal. Mas SBN não, SBN você tem que chegar, olhar, estudar, sabe? Pegar na terra, cheirar, ver como é que é a situação, assim, e aí resolver, né? Então, pode ser que isso crie uma limitação. Mas falando, assim, da questão das trocas desses materiais, né? Ou troca um meio filtrante, põe uma coisa lá que acha legal colocar, e aí, né? Então, porque a gente não tem muita normativa, né? Então, a gente está numa Sim, fase ainda de está se estabelecendo isso, né? Então a gente, na academia, a gente faz assim, a gente testa nossas maluquices, mas quando a gente Uhum. recomenda, a gente quer tentar recomendar aquilo que já é mais clássico, mais conceitual, para evitar, né, que depois esses mitos vão acontecendo. Eu coloquei isso, não funcionou, então não funciona. Então, mais ou menos, acho que isso é importante ressaltar. Legal, faz toda a ver com essa noção de ecossistema mesmo, né? Enfim, a árvore que tu planta aqui não é a mesma que tu planta no Nordeste, muito menos da Amazônia, enfim, né? Tem sendo um fator natural, ele precisa da adaptação para o Exato, seu exato. mundinho, né? Muito legal. E só um exemplo bem rapidinho, e também quando tu pensa numa arborização urbana, assim, né? Também não dá para ficar com o mesmo tipo de árvore. Você tem uma praga, você perde grande parte das suas árvores, né? Então também essa questão da diversidade, né, da biodiversidade, isso faz parte do conceito também de SBN. Então, enfim, é uma solução que tem que ser muito bem pensada, muito bem articulada, não pode ser de qualquer jeito. Muito bom. E aí, falando em Porto Alegre, Fernando, qual é a potência que tem SBN em Porto Alegre? Que tipo de coisa, assim, super funciona aqui, né? Tem muito potencial para a gente ver acontecendo na cidade mesmo aqui. Assim, quando eu penso em Porto Alegre, né, eu acho que a gente avançou muito nesse tema. A gente já vem avançando, quando nem se chamava SBN, né? Eu gosto de mencionar, assim, ressaltar que a gente teve aqui, né, a sorte de ter o professor Tucci no IPH, na URGS, né?
E o professor Tucci, ele é um nome, assim, gigantesco com relação à drenagem. E ele já falava desse conceito clássico da engenharia, da drenagem ou da infraestrutura, e que é um conceito mais moderno, mais inteligente, né? E já discutia essas questões de retenção, infiltração, né? Aonde a infracinza ela vai falhar, quando é que eu devo adaptá-la e tal. Então, assim, o nosso plano diretor de drenagem, por exemplo, ele já foi, já trouxe esses elementos, isso lá atrás, sabe? Então, acho que sempre a gente foi muito visionário, né? Porto Alegre, para quem não conhece, não sei assim, mas é uma cidade linda, maravilhosa, assim, né? E o Rio Grande do Sul, meu entendimento é de que a gente vive muito o ambiente, sabe? O natural, assim. A gente tem um ambiente de litoral, um ambiente de serra, esse ambiente mais aqui lagunar, né? Então, assim, o Pampa é uma riqueza muito grande da natureza. Então, acho que a natureza faz parte, assim, meio que do dia a dia do gaúcho, assim, né? Da Para mim, cultura e da tal, né? cultura, né? Do Uhum. campo, né? Acho que o gaúcho ele vive muito, ele viaja, né? Em diferentes épocas do ano ele tá cada vez num local, assim. Então eu acho assim que a gente aproveita a nossa natureza, assim, aqui, sabe, na região. O que a gente precisa talvez trazer um pouco mais é isso, na hora de tomar a decisão, entender que não tem só a infra cinza, e como é que eu posso agora começar a adaptar cada vez mais, né, essas soluções, assim. Então, assim, por exemplo, Porto Alegre, né? Porto Alegre, tu tem um sistema de infra cinza, de proteção contra a cheia, que, no meu entendimento, agora, assim, não tem como se livrar dele. Você ocupa uma área que inunda, né? E ali não tem como você agora tirar aquilo e pôr ali deixar uma área de várzea, uma área alagada, né? Não, é complicado, né? Tem coisas que já aconteceram lá atrás que hoje é difícil você alterar, né? Ah, mas assim, eu acho que a gente vai ter que ir flertando, né, e interagindo entre infra cinza e a infra verde, né? E eu acho que ela tá entrando cada vez mais, tá? Então a gente tem muitas bacias de retenção, de detenção, a gente tem vários ambientes para infiltrar água, tem vários pontos da cidade que vêm sendo pensados aí com essa mentalidade não só de escoar, né, mas de aproveitar esse ambiente, né? Mas claro, a gente precisa avançar em várias coisas. Acho que um plano de arborização precisa ser pensado, revisto, conectado com um plano de saneamento, visando a implementação desse plano de saneamento com novas soluções do tipo SBN, uma revisão desses planos diretores de drenagem, né? Então a gente tem que planejar, né? O que foi planejado, a gente tem que caminhar, pôr no papel e executar isso. Também não adianta ficar isso só em documentos estratégicos e a coisa não caminhar. Então isso envolve um aspecto ali, eu acho que regulatório, de fiscalização, entende? Para que isso vá sendo cumprido, né? A gente vá atendendo às nossas metas, aquilo que foi sendo pensado. A gente precisa de políticas públicas de incentivo, né? Em diferentes esferas, por exemplo, no contexto da habitação, no contexto da infraestrutura, né? Trabalhos a nível de escala de bacia, então nós temos os comitês de bacia, né? Essas estruturas de governança, elas são muito importantes, né? De participação social também, incentivar. Então, a gente ter acesso, né, a gente poder entrar num site, qualquer cidadão ali comum, que pouco entende, poder visualizar, né, onde é que eu tenho SBN, né, eu tenho, o que que ela funciona, né, como é que estão nossos indicadores, nossas metas, a gente está levando água, esgoto, drenagem adequadamente, então assim, onde são os pontos de alagamento, né, então, assim, um exemplo que eu uso é Portugal. Portugal tem essa transparência, né, na informação para o cidadão, tá? E isso faz a gente ter um sentimento melhor de cobrança, de entender qual realmente é o problema, e a gente vai cobrando. E aí a política por si só ela vai se moldando, né? Você vai cobrando, as coisas vão sendo implementadas. Então, eu não acho que precisamos, assim, talvez desenvolver mais SBNs e tal, uma coisa assim, né? A gente tá fazendo isso muito bem já, acho, né? A universidade, acho que as empresas que atuam no ramo também já tem um know-how muito legal. A gente, hoje, né, com a globalização, a gente está muito conectado com o que acontece ali na Europa, então não é uma coisa É muito distante. rápido, né? É muito rápido, né? A Uhum. gente acompanha, assim, quase em tempo real o que um colega lá na Europa está fazendo, os projetos, a gente faz parte disso, né? A gente está nessas redes. Então, a inovação hoje ela vem muito rápido. O que a gente precisa é realmente caminhar na implementação. E aí, esses elementos que eu mencionei, eu acho que eles são importantes. Basicamente, para mim, isso é política pública, né? Séria, assim, né? É fazer acontecer, né? E é isso. Muito bom. E já que estamos falando, enfim, de ver acontecer,
Vamos imaginar que tu tá aí num mundo ideal, a política pública funcionou, deu tudo certo, o cidadão sabe onde é que tem SBN, sabe lá ver, sabe apreciar o jardinzinho, enfim, do jardim de chuva, do seja lá o que for. Que imagem é essa? Vamos pensando em Porto Alegre, tu gostaria de enxergar? Tem algum lugar da cidade específico que tu adoraria ver a SBN tal acontecendo, assim? Se tu puder narrar para nós essa imagem de futuro aí do teu sonho de Porto Alegre com uma SBN acontecendo. Isso eu imagino todo dia. Eu passo na Ipiranga todo dia e eu olho para o Arroio Dilúvio, tá? Para mim, eu acho ele um arroio lindo, assim, né? Ele tem vários pontos, assim, vários locais da cidade que tu tá, às vezes num prédio ou numa região mais embaixo e tal. E da onde você olha ali, eu acho que o que eu imagino para ele, né? É óbvio que ele tem os seus problemas, como vários arroios e córregos, assim, nas cidades, né? No Brasil como um todo, né? Principalmente cidades grandes e tal. Mas eu olho ali, imagino várias situações de a gente podendo descer por ali em alguns pontos, subindo, tomando um café, né? A hora que ele sobe o nível, você tem estruturas flexíveis que rapidamente, né? As pessoas conseguem se deslocar, mas depois retornam, né? Eu imagino a gente mais em contato com a água, né? Então, interceptando os esgotos, eventualmente as águas, os esgotos pluviais, águas pluviais ali contaminadas, você tendo estruturas de interceptar, não permitindo que isso venha pro corpo hídrico, né? Então, assim, vários pontos que eu passo por ele, eu fico imaginando a gente mais em contato com a água, sabe? Eu acho que isso que dá um bem-estar tão agradável, né? Assim, você poder caminhar, ter água, ter vegetação, árvore e tal. Então, E ter acho que toda é o aquela lugar, assim. biodiversidade, né? Tem tanto bicho morando no dilúvio, né? Hoje em dia, imagina se ele tiver mais limpinho, assim, né? Que bonito que vai ser, Pois é. gente. E ele cai no Deus. Guaíba ali, né? Então, né, tem toda uma. Sei lá, eu acho que é um ponto, assim, que eu acho que por trecho, a gente podia ir, né, colocando meta e avançando, né? É isso. Muito legal. Vendo muitas SBNs no dilúvio, então. Isso. Legal. A gente vai fazer uma microfloresta urbana, né? Na virada. Eita. Agora eu vou continuar de novo. Pronto. Beleza. A gente vai fazer uma microfloresta urbana da metodologia Miyawaki na virada, né? A gente vai Legal. entregar para a cidade uma microfloresta ali na frente do Foro 1, do TJ, do Rio Grande do Sul. Como o TJ vai dar de presente para a sociedade essa microfloresta com 300 árvores nativas num espaço de 100 metros quadrados, né? Então, tu já viu alguma microfloresta pelo mundo, assim, tipo, dentro do mundo das SBNs, as microflorestas também são uma coisa que acontece? Eu não lembro agora de ter visitado uma específico, assim, né? Mas é óbvio, na literatura e acompanhando projetos, assim, né, à distância, já vi algumas, assim, né? É, eu já trabalhei alguns projetos a nível, assim, de hotéis, por exemplo, que tentaram implementar algumas coisas aí bem menores, mais micro ainda, né? Mas na escala de habitação, vamos chamar, não uma escala de infra como essa de vocês, assim. Mas eu acho muito legal, né? E fundamental. E ela se conecta com todo aspecto do saneamento, né, ambiental, dos recursos hídricos, assim, das cidades, né, com a infra hídrica da cidade. Então, é fundamental que você tenha realmente Sim. isso, né? No sonho a gente vai conectando as microflorestas e vai fazendo o corredor ecológico, né? O Isso seria corredor, um grande sonho. exato. Eu E diria que se conecta a gente que com está Não, e conecta pensando, com né, ambientes aquáticos, né? Com os arroios, enfim, lagos ou bacias de detenção, retenção, com esses espaços, você vai conectando com praças, né? O ideal é isso mesmo. muito legal. Então tá, e aí, chegando nos finalmente aqui do nosso papo, se alguém quiser começar a saber mais o que é SBN, né, enfim, se conectar mais com Sim. esse papo, estudar leigamente, no sentido de hoje a gente vive no mundo da informação, né? Então, qual é a tua dica para quem quer saber mais sobre SBN, começar a se aproximar desse mundo, se encantar cada vez mais com isso? Tá. Primeiro basta digitar INCT SBN, que vai achar o nosso site no Google já de cara, né? Então, ali a gente já tem uma plataforma inicial, onde já tem algumas informações, né? Nosso Instagram também tem soltado uma série de conceitos, explicações, exemplos, né? A própria atuação do próprio NST, né? E isso vai rolar aí por muitos anos. Então, o NST, pelo menos uns 5 anos, a gente vai ainda estar trabalhando com isso.
Mas é claro, assim, no mundo tem muita coisa legal, né? Nós temos, cada país vem avançando de uma forma. Então, se você procurar documentos, exemplos na Austrália, né, tem uma pegada específica a nível de governo federal mesmo. O primeiro-ministro tem, né, estado presente, né, em projetos, né, não só inaugurando, como a gente vê no Brasil aqui, poço, né, essas coisas do tipo, abastecimento de água e tal, mas ele vai para inaugurar, né, esses projetos com plantas flutuantes, né, enfim, tem muita coisa legal acontecendo. Cada país vai tendo uma ótica. Então, né, quem é, quer pesquisar tem esses materiais assim, em língua inglesa, né, eventualmente. Mas assim, tem um documento que eu gosto muito, que eu acho que para quem está começando vale a pena ler, que é um trabalho que a Cecília Herzog, eu acho que a Dani Risi também, que são duas pessoas muito conhecidas no tema, né, de SBN. Logo que o tema começou, elas já atuavam com SBN. E tem um documento que chama assim Diálogo Brasil-União Europeia. Então, sobre a SBN, obviamente. E esse documento ele é muito legal porque ele pega cases assim da União Europeia, cases do Brasil. E Voltou. Eita, nossa. Tudo bem aí? tudo bem? Então, cortou? Eu acho que foi, né? Cortou. Cases do Brasil e da União Europeia. Então, aí tem esses cases do Brasil, da União Europeia, e ali elas, né, trazem o que acontece lá, acontece aqui, aonde estamos, né, e para onde devemos, caminhar, né. E aí, obviamente, você tem o WRI, que tem um escritório aqui em Porto Alegre, que tem material muito legal, né. Você tem o ICLEI, tá? O ICLEI tem, né, sobre a SBN. O OICS, que é um observatório, eu até fui revisor desse trabalho, o professor Aguinaldo, da UFPR, que tocou isso, né, com CGE. E o OICS é um observatório também que tem isso. A gente está fazendo o SBN Invent também, assim, que é um inventário, tá? Então tem muita coisa acontecendo. E assim, obviamente, tu clicou no YouTube, colocou lá NBS ou SBN, vai sair muita coisa. Vai sair muita coisa. Tem muito material já. Eu acho que tem que ir indo por eixo, né? Quem trabalha na área de saneamento vai olhar mais para esse enfoque, quem trabalha mais na área de drenagem ali a nível de águas pluviais, né? Esse enfoque. Quem está na área, por exemplo, de arborização urbana, corredores ecológicos, a parte mais de urbanismo, assim mesmo, né? Esse desenho dos traçados urbanos, tem toda uma ótica diferente, mas pensando no contexto de SBN. Então, é isso. São alguns Muita coisa. exemplos. É, Muita coisa para a galera muito. ir atrás. E aí, sendo uma pessoa, uma educadora climática, eu queria te perguntar qual é a conexão entre a SBN e a emergência climática? Assim, Tanto no sentido do diminuir a causa, quanto, né, na solução de adaptação e tal. é, assim, acho que resumindo é que enquanto a infraestrutura cinza, né, você vai emitir, né, CO2 pra caramba na atmosfera, tá? É uma conta bem básica assim mesmo, né? Quando você usa SBN, você vai capturar carbono. Então, por si só, a solução, a filosofia dela já é outra, né? Então, se a gente quer pensar num país, num estado, num município, emissão zero, tentar fechar aqueles balanços de emissão, vai ser uma premissa básica tu ter que implementar SBN, senão dificilmente a conta vai fechar, né? Então, esse senso de responsabilidade de que a gente precisa emitir menos, né, ou neutralizar o carbono neutro, aquela ideia, passa pelo princípio de que a adoção da infraestrutura deve envolver soluções baseadas na natureza. É isso. Muito bom. Tem alguma outra coisa que eu queira dizer que eu não te perguntei, enfim, mas que tu tá louco aí para contar? Não, eu acho que o que eu gostaria de dizer, não sei quando vai lançar, né? Mas que a gente vai ter nosso evento agora, né? Na Vai ser quarta-feira. depois, então já pode dizer como se fosse lançado, assim. Tá, Vamos então, fingir que estamos no futuro. beleza. Bom, acho que o que eu gostaria só de deixar para vocês é que a gente fez um evento na quarta-feira, dia 30, e aí isso está salvo no YouTube, né? Então, depois a gente pode passar o link aqui.
E aí as pessoas podem assistir desse evento de lançamento do INCT-SBN. Convido vocês, né? Até para ver como é que a gente está trabalhando no eixo habitação, infraestrutura, nos rios urbanos, né? E depois na escala maior de bacia, que são as áreas úmidas e tal. Conhecer um pouquinho desse NCT, quem são os pesquisadores, o que a gente está fazendo, né? E o que vai, isso aí vai ser base para o que vai vir nesses próximos 5 anos aí. É isso. Muito bom, Fernando. Parabéns pelo teu trabalho, pelo trabalho, né, do INCT. A gente, enfim, como cidadão, só pode se orgulhar muito em ter um laboratório desses aqui, né? E ter certeza de que para o futuro a gente vai ver cada vez mais SBN em Porto Alegre, no Brasil, enfim, no internacional. Vamos ver muitos profissionais, né, pessoas trabalhando com isso. E aqui do nosso lado da virada, cidadãos interessados, né? E botando fé aí de que a gente pode pedir mais SBN, pode ver mais SBN, pode aproveitar mais também a nossa cidade com isso aí. Então, parabéns para vocês e obrigada pela conversa. Eu que agradeço, né? Parabéns para nós. Eu acho que cada um vai montando, né, um tijolinho ali, cada um tem uma função específica e o trabalho que vocês fazem é extremamente importante, né? É um trabalho que a gente não consegue fazer, por exemplo, a gente está muito distante disso, né? E quando vocês nos chamam, quando a gente consegue fazer esse link, a gente consegue se conectar, se integrar, é isso que é importante, né? E que, assim, eu faço sempre uma reflexão, né, de que a gente está tanto tempo trabalhando com isso, querendo ou não, né? Porque a gente já está no tema lá. Algumas pessoas acham que é novo e tal, assim. Óbvio que tem o seu tom de inovação, mas ao mesmo tempo tem coisas já consolidadas que são seguras, elas funcionam. Não, ninguém está sendo aqui muito maluco, querendo propor coisas que nunca foram testadas, não é isso. E às vezes a gente pensa, poxa, será que está avançando, né? Mas quando a gente olha para trás, a gente vê que tem avançando, né? Essas coisas às vezes nem eram ditas assim, e cada vez mais pessoas vêm conhecendo. Então, parabenizo você, né, tua equipe e todo mundo aí, porque esse trabalho está levando esse conhecimento, e isso está fazendo ampliar cada vez mais. Então, também agradeço. Obrigado e a gente fica sempre à disposição aqui. Tamo junto, a gente se encontra pelo laboratório e também na virada, né? Venham aproveitar a virada, conhecer a Sem nossa dúvida. floresta, também como esse não mais sonho de futuro, essa realidade de futuro, né? Que a gente já Exato, pode ver exato, na cidade. Show de bola. exato. É isso aí.